Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 22, que diz o seguinte: Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despediu o povo. Em seguida, subiu a montanha onde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiram pensar direito. "Um fantasma!" gritaram os apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. "Calma, sou eu, não tenha medo." Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: "Mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá até aí andando sobre as águas também." E Jesus disse: "Venha." Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. "Mestre, salva-me!" gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou. "Que homem sem coragem! O que aconteceu com você?" Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram Jesus, exclamando: "Não há dúvida, tu és o Filho de Deus." Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genesaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus. E todos que a tocaram foram curados. Esse é um texto que é de conhecimento de muitas pessoas, mas esse texto é a inspiração de um louvor que nós cantamos nas igrejas, intitulado O Oceano, do Hillsong, né? E aqui em Brasil, em português, foi cantado e interpretado pela Ana Nóbrega do Diante do Trono. E aí eu fui lendo essa passagem, eu fui lembrando da canção, eu fui lembrando do que a canção falava. E é claro que o hino, né, cantado, a palavra cantada através do hino Oceano, né, ela também traz muitas referências a nós, às outras situações da nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês alguns trechos, né, desse louvor. Eu transcrevi aqui que diz, a primeira frase do hino diz assim: Tua voz me chama sobre as ondas, onde os meus pés podem falhar. Ou seja, nós vimos pelas Escrituras Sagradas que Jesus estava indo de encontro aos discípulos andando sobre as águas. E Pedro, por medo, por desespero, e todos os outros discípulos pensando que era um fantasma, começaram a gritar e exclamar: "É um fantasma, é um fantasma!" Né? E aí Jesus, para acalmá-los, Jesus, de onde ele estava, ele gritou, sabe? E uma das coisas aqui que eu acho muito importante de a gente lembrar e ressaltar é que a palavra do Senhor diz que eles estavam passando por uma dificuldade grande. Havia muito vento, as águas estavam batendo no barco, eles estavam com dificuldade de remar. Diante de um lugar aberto, eles conseguiram ouvir a voz de Jesus. Eu não sei qual a distância, a Bíblia não conta a distância que Jesus estava do barco, quando ele falou. E Jesus fala: "Calma, sou eu." E a palavra do Senhor diz que Pedro começa a dizer assim: "Mas se fosse eu mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." Apesar de todo o vento, apesar de todos os barulhos das águas, apesar de todas as dificuldades que estavam passando ali naquele momento para se manterem no promo, ele ouviu a voz de Jesus. E Jesus disse: "Venha." E ele foi. Ele saiu do barco. E então a primeira estrofe é essa, né? "Tua voz me chama sobre as ondas onde os meus pés podem falhar." Existem situações das nossas vidas que lugares difíceis de transpassar, lugares difíceis de andar, lugares difíceis que nós vamos ter, quando a gente pede ajuda para o Senhor e ouve a voz dele, a gente consegue atravessar esses lugares difíceis, né? Ainda que os nossos pés possam falhar nela, ainda que os nossos pés possam tropeçar nessas lutas, nesses momentos difíceis, né? A estrofe do hino diz: "Onde os meus pés podem falhar", porque a água não é firme, né? E ali ele começa a andar sobre as águas, né? A tatear por si próprio, né? Com os pés, andando, pisando sobre elas. E existem situações da nossa vida que, quando Jesus está lá no problema nosso, lá nas nossas dificuldades, lá onde nós não temos solução, e a gente fala: "Mas se o Senhor está nessa causa, então me ajuda, me mande para ir para esse lugar." Aí Jesus vem, né, e a gente até começa muito bem, né, confiando e esperando nele, e descansando no Senhor, porque Jesus nos deu essa voz de comando. Mesmo que os nossos pés possam falhar em pisar em águas, em problemas, em dificuldades, o Senhor Jesus está ali. Então nós vamos sob um comando de voz dele, né? E aí a outra frase diz: "E ali te encontro no mistério, em meio ao mar." É muito incrível dizer que Jesus
está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos onde passamos por maiores provações, nos momentos onde nós olhamos e não vemos ninguém, olhamos para um lado, olhando para o outro e não tem quem nos ajude. Às vezes até tem, mas a gente se sente ou pensa que não tem ninguém para nos ajudar, alguém para nos socorrer. E aí a gente consegue encontrar Jesus no mistério, né? Ali diante daquela impossibilidade, diante daquela coisa acontecendo, você encontrar com Jesus. E a frase diz, ele te encontra no mistério, no meio do mar. Olha, muitas vezes, às vezes a gente está no meio de uma tempestade, diante de um lugar, diante de situações bem difíceis da nossa vida. Mas Jesus está lá com a gente, né? Jesus está lá. E é um mistério saber como que Jesus, ele se importa com cada um de nós, nas nossas particularidades, nos assistindo nas nossas dores, percebendo as nossas debilidades, né? E ele se interessa em nos abençoar, ele se interessa em fazer com que a gente seja abençoado, né? E Jesus está ali. E nessa frase termina assim, e eu confiarei, sabe? Até aqui, quando nós encontramos com Jesus no meio dos nossos problemas, no meio da onde nossos pés podem falhar, ouvindo vozes o som de ventos, né, os mares agitados, a gente diz, eu ainda vou confiar no Senhor. E aí entra uma frase, né, já em seguida já é uma frase onde ele fala, né, que umas dificuldades da nossa vida também nos fazem, por mais que nós tenhamos fé, por mais que nós demos passos de fé, por mais que nós avançamos e prosseguimos, né, na nossa caminhada de fé para esperar no Senhor uma solução de algum problema, de alguma causa, nós falhamos. E aí o verso seguinte diz, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Né? E aqui me faz lembrar muito uma palavra do salmista Davi, né? Ele diz assim, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Então, quando nesse hino diz, ao teu nome eu clamarei, além das ondas olharei, quer dizer que existem as dificuldades estão ao nosso redor, estão batendo na gente, né? Estão ali nos cercando, nós estamos sitiados pelos nossos problemas. Mas nós vamos clamar o nome de Jesus e ele vai estar nos abençoando. Né? Nesse caso, Pedro pôde olhar para Jesus e acreditar, né, no socorro. No caso de Davi, ele olhou ao seu redor, cercado ali, sendo perseguido pelo seu filho. E ele falou, pronto, estou cercado e agora o que eu faço? E ele olha para o céu e no salmo ele fala, eleva os meus olhos aos montes. Olho para todos os lugares, não tem escapatória, de onde me virá o meu socorro? E aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim Deus concedeu a vitória para Davi, né? E ainda que as dificuldades que a gente tenha, né, cresçam, aumentem, a gente perceba que não tem a solução, a gente começa a perceber que não tem jeito de a gente enfrentá-las, né, de uma forma mais tranquila, o Senhor nos pede para a gente descansar nele, né? O Senhor pede para a gente ficar tranquilos. E ele fala, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Né? E me lembra que olha, o livro de Cantares, quando o noivo fala, tu és meu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? Há uma troca de reconhecimento, de pertencimento. Eu pertenço a Deus e Deus também a mim pertence. Eu amo a Jesus e Jesus também me ama. Né? E eu sou teu e tu és meu. Eu tenho, eu desejo, eu quero, sabe? Apesar de todas as coisas. A próxima frase diz, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. A gente tem medo, a gente tem um medo humano, né, que é o medo que faz com que a gente evite problemas, né? Ter medo, o medo natural, ele faz com que a gente evite problemas. Mas existe um medo que passa do natural, né? Que as pessoas acabam até adquirindo algumas síndromes por conta desses medos, né, excessivos. E a palavra do Senhor diz, nessa canção diz, a tua graça cobre os meus temores. Quais são os medos que você tem? Quais são os temores que você tem? Quais são as coisas que você precisa apresentar para Deus e dizer, Deus, eu preciso de um socorro aqui. Eu preciso de um toque do Senhor aqui. Me cobre com tua graça, me cobre com teu favor, sabe? Me cobre com aquilo que o Senhor tem para mim. Me livra dessas opressões malignas, desses meus medos que têm me levado, me feito não dormir mais, me feito a ter insônia, me feito a ter ansiedade, me feito a ter pensamentos, transtorno de pensamento acelerado, sabe? Então, a gente precisa buscar em Deus a graça dele. Paulo, ele tinha um problema na vida dele, né? A Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. E por várias vezes ele diz isso, que ele pediu para Deus tirar. E Deus, a única resposta que Deus deu para Paulo foi, a minha graça te basta. É o que basta para nós enfrentarmos os nossos temores, é o que basta para a gente enfrentar os nossos medos, é o que basta para a gente lidar com essas situações. Né? Depois ele começa dizendo, estou cercado pelo medo e tu és fiel, nunca vais falhar. Não adianta, né? Quando a gente está cercado por aquelas coisas que nos atormentam, quando a gente está cercado pela maldade, quando a gente está cercado
pela perseguição, a gente vê a mão do Senhor. Me recordo agora também uma passagem da palavra do Senhor, que está o profeta e o seu servo, né, sitiados ali, cercados pelo exército inimigo, e ele desesperado, falando, nós vamos morrer, porque onde a gente olha para as colinas, né, tem pessoas fortemente armadas, prontas para nos matar. E aí o profeta ora para Deus abrir os olhos daquele jovem, e ele começa a ver uma multidão de anjos cercando aquele lugar para proteger a glória do Senhor, a presença do Senhor para proteger eles naquele lugar, sabe? Então assim, às vezes nós precisamos estar cercados de pessoas que nos orem por nós, para que nossos olhos possam ver as coisas de Deus, sabe? A gente precisa estar andando com pessoas que vai fazer com que a gente comece a observar o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, porque Deus nunca vai falhar, Ele nunca falhou, nunca falhou. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu trabalhava na Asa Norte, e eu fui num evento na torre de TV, e o pregador que estava lá, ele falava o seguinte: ele nunca falhou. Jesus é um vencedor invicto. Ele não falha, ele não erra, ele não tem pecados, né? Então assim, Jesus sempre, se a gente estiver com Jesus, a gente sempre vai ter vitória, sempre vai ser abençoado, sempre vamos ter o consolo e o respaldo dele para as nossas vidas, né? E aí ele termina basicamente com uma oração. Esse hino termina basicamente com uma oração. Ele fala assim: guia-me para que em tudo em ti eu confie. Sobre as águas eu caminho por onde quer que chames. Ou seja, que o Senhor nos leve a lugares aonde a gente possa sempre estar confiando nele. O lugar de confiança no Senhor. É claro, a gente só vai ter confiança no Senhor se a gente se relacionar com ele e saber quem ele é, né? A gente só confia em alguém se a gente tem relacionamento e confia nele, né? Então a gente deposita a nossa confiança no Senhor. E ele fala: olha, sobre as águas eu caminho por onde quer que chames. Quando o Senhor te chamar para o meio de uma adversidade, para o meio de um problema, para o meio de uma luta, vá. Confie no Senhor, que Ele vai estar lá para te ajudar. Que ainda que as águas elas batam em você e você comece a olhar novamente para elas e ver o desespero de afundar e você pedir socorro, o Senhor prontamente vai estender a tua mão e vai te ajudar. Ele certamente vai te segurar com a mão forte dele. Sabe, o nosso Deus, Ele é forte. Sabe, Ele nos tira desses lugares instáveis, onde nossos pés podem falhar, e nos leva em lugares de segurança. E aí tem um pedido aqui na última frase desse hino, diz: leva-me mais fundo do que eu já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Quando nós estivermos firmes e passando por esses momentos e temos soluções e resoluções e experiências incríveis com Jesus, a gente vai ver que a nossa fé vai aumentando dia após dia. Tempos em tempos nós vamos ser acrescidos de fé, para novas experiências, para novas coisas, né? Chegou um tempo de nós mergulharmos mais profundos no Senhor, para ter dele um respaldo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Depois dessa mensagem eu te convido a você procurar e ouvir essa canção, Oceano, né, Ana Nóbrega. Que o Senhor te conduza a ter uma experiência através desse louvor. Se você canta esse louvor na sua igreja, quando você cantar da próxima vez, lembre do que eu estou falando. Sabe? Jesus que tem experiências novas para nós. Cante aquilo que está no teu coração e você vai ver mudança na tua vida. Jesus levou Pedro de volta para o barco. Né? E em segurança, todos declararam: este é o Filho de Deus. Quando Jesus nos vem nos ajudar a vencer os nossos problemas, nós vamos declarar: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que essas águas não te afoguem e que os teus pés possam andar em águas quando você ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.